e já acionando também o nosso analista Theo Cury, porque a pesquisa que acaba de sair e mostrando Flávio Bolsonaro com uma queda nas intenções de voto na corrida presidencial. Tem 41,8% contra 48,9% de Lula no segundo turno. Já trago aqui então os dados da pesquisa que foi realizada após a divulgação daquelas conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcar, o dono do Banco Master. Temos margem de erro desse levantamento de 1 ponto percentual para mais ou para menos. E trago aqui o que foi a trajetória, então, de desempenho de Flávio Bolsonaro e de Lula nesse segundo turno, segundo o levantamento divulgado há pouco pela Atlas. Foram ouvidas 5.032 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório entre os dias 13 e 18 de maio. Atenção para esse período, repito, levantamento divulgado após a divulgação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcar. O nível de confiança é de 95%. Vamos lá, Theo Cury já aqui ao meu lado. Theo, queda de Flávio Bolsonaro caiu 6 pontos percentuais. Agora, no cenário de segundo turno, aparece com 41,8% das intenções de voto contra 48,9% de Lula. Nesse cenário aí de um eventual segundo turno, segundo pesquisa Atlas Intel Bloomberg. E aqui eu trago a referência do último levantamento. Tinha sido divulgado em abril. Em abril, Flávio tinha 46,8%, portanto ele cai de 47,8% para 41,8%. Lula, em abril, somava 47,5% e agora vai para 48,9%. Queda de 6 pontos para Flávio Bolsonaro e temos o presidente Lula subindo 1 ponto. Se a gente leva em consideração a margem de erro, ele subiu 1 ponto percentual, Theo. Essa é a primeira pesquisa que capta a reação do eleitorado, desses entrevistados, ao vazamento das mensagens, das conversas entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Worcar, e ajuda a entender um pouco da preocupação do eleitorado, porque há uma queda de 5 pontos percentuais do Flávio Bolsonaro com relação à pesquisa anterior no primeiro turno e 6 pontos percentuais no segundo turno. Então isso amplia a vantagem do presidente Lula tanto no primeiro turno quanto no segundo. Com relação ao primeiro turno, o presidente Lula se manteve estável, mas como a Carol mencionou há pouco, subiu 1 ponto percentual, dentro da margem, obviamente, no segundo turno. O presidente ainda continua com uma desaprovação grande de 51%. Aprovam o presidente pouco mais de 47%, o governo é considerado ruim ou péssimo para 48% e ótimo ou bom para quase 43%. Chama a atenção aqui, Carol, o desempenho, a gente havia mencionado isso antes de a gente entrar aqui no ar, do Renan Santos, subiu 1,6% com relação à pesquisa anterior, sai de 5,3% para 6,9% no primeiro turno. A gente está colocando em tela os cenários de segundo turno que aparecem nesse levantamento. Então, com destaque para Lula e Flávio Bolsonaro, então Lula com 48,9%, Flávio Bolsonaro com 41,8%, com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que está inelegível, temos Lula com 48,5%, Jair Bolsonaro 43,4%. Lula contra Romeu Zema, 47,8%, Romeu Zema 37,6%. Com Ronaldo Caiado, Lula com 47,5%, Ronaldo Caiado 38,5%. Contra Renan Santos, Lula aparece com 47,8%, Renan Santos com 28,4%. Theo, quando a gente olha para esses cenários de segundo turno, considerando aí os nomes elegíveis, temos o Flávio Bolsonaro, apesar dessa queda, ainda tendo um melhor desempenho em relação aos demais candidatos contra o presidente Lula. O Flávio Bolsonaro segue sendo mais competitivo a despeito da atual revelação, da mais recente revelação sobre o caso Master. Jair Messias Bolsonaro melhor colocado, mas ele está inelegível, condenado e preso por conta da ação penal da trama golpista. Ainda há uma diferença expressiva entre o presidente Lula contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado e o próprio Renan
Renan Santos, que não está desempenhando bem no segundo turno, a despeito de um crescimento considerável com relação ao que vinha demonstrando no primeiro turno, pegando em boa parte um descontentamento com Flávio Bolsonaro. Então há uma transferência notável, porque Lula não se mexe tanto no primeiro turno, e essa queda que representa 5 pontos percentuais do Flávio Bolsonaro, uma parte vai para o Renan Santos. Ponto importante, Carol, rejeição. Flávio Bolsonaro com 52% de rejeição. Entre os candidatos apresentados pela Atlas Bloomberg por essa pesquisa, é o que tem a maior rejeição. 52% para Flávio, 50% para Lula, 49% para Jair Bolsonaro. Por que Jair Bolsonaro? Está inelegível, mas há uma transferência de votos para o Flávio Bolsonaro. Então também tem uma percepção da população. Michele Bolsonaro com 45% de rejeição e o Romeu Zema com 42%. Vamos aqui então, Theo, já a atualização do nosso site com a manchete destacando essa queda de Flávio no segundo turno contra Lula, mas também trazendo outros recortes desse levantamento. Você fazia referência ao cenário de primeiro turno. Já temos aqui reportagem no site da CNN. Lula tem 47% das intenções de voto no primeiro turno, Flávio 34,3%, também com uma queda, viu, de Flávio Bolsonaro. O senador recuou 5,4 pontos percentuais desde o último levantamento. Pesquisa, repito, feita após a divulgação do áudio entre o pré-candidato do PL e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Vou aqui trazer os números, aqui nesse cenário então de primeiro turno. Lula aparece com 47%. Flávio Bolsonaro, 34,3%. Renan Santos, que era justamente o nome aí que o Theo também destacava nesse levantamento, aparece com 6,9%, teve um crescimento em relação também à última pesquisa. Romeu Zema, 5,2%. Ronaldo Caiado, 2,7%. Augusto Cury, 0,4%. Aldo Rebelo, ainda figurando ali como um presidenciável pelo Democracia Cristã. Lembrando agora, o partido coloca Joaquim Barbosa como o nome para disputar a presidência da República. Aldo Rebelo, 0,2%, brancos e nulos, 1,4%, não sabem, 1,9%. Portanto, aqui ainda temos Lula e Flávio liderando o levantamento, mas já Flávio Bolsonaro com essa queda. Seria importante, não sei se a gente consegue trazer a evolução com relação ao levantamento realizado em abril, para a gente conferir exatamente o que foi essa queda de Flávio Bolsonaro e até aqui os nomes que aparecem depois, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, se eles conseguiram, de alguma forma, crescer nos levantamentos, tendo em vista a queda de Flávio Bolsonaro, Theo. Pois é, no meio do caminho, acho que é importante mencionar também... Aqui, Theo, consegui. Bacana. Ótimo. Tá aqui, só para ilustrar exatamente o que a gente está falando, do que é essa evolução, né? Então temos aqui, vou tentar colocar no nosso telão de uma forma bem visível e clara para a gente acompanhar o que é essa trajetória. Daqui a pouco eu vou recorrer aqui ao percentual de fato, mas a trajetória ilustra bem o que tem sido o desempenho de Lula, Flávio Bolsonaro e os demais candidatos, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Temos então Lula praticamente mantendo aí a sua trajetória, mas olha aqui, Flávio Bolsonaro, era a queda que a gente falava em abril. De abril para maio, que tivemos de fato novo, foi a divulgação dessas conversas com o Daniel Vorcaro e a queda que ele registra. Romeu Zema, ele aparentemente se mantém, mas aí Renan Santos o supera nesse levantamento. Theo. É perceptível desde novembro de 2025 uma queda acentuada do Ronaldo Caiado, estava ali com um pouco mais, cerca de 10%, e ali no finalzinho está em volta, um pouco abaixo de 5%, e um destaque para o Renan Santos, que sai entre 0% e 5% e chega nesse patamar agora de um pouco mais de 6%, 6,9%, se eu não me engano, das intenções de voto no primeiro turno, angariando um pouco, recebendo um pouco dessa transferência dos votos do Flávio Bolsonaro depois dessa implicação dele no caso Master. Carol, um ponto importante é uma avaliação de medo ou preocupação. A eleição do Flávio, de acordo com as pesquisas, com essa pesquisa mais recente, ela causa mais medo e preocupação em 47% dos entrevistados. A de Lula preocupa 40%. Lula estava com esse patamar de 47% durante todo
o ano. Então, isso que é curioso. Havia uma percepção nos entrevistados de que uma reeleição do presidente Lula traria medo ou preocupação para 47%, e esse cenário inverte a partir do momento em que é divulgado esse áudio, e há uma percepção de medo e de preocupação com relação a uma eleição do Flávio Bolsonaro dessa mesma porcentagem, de 47% dos eleitores. É o dado que o Theo Curi está trazendo aqui para a gente. 47,4% tem medo da eleição do Flávio Bolsonaro, 40,5% temem Lula reeleito. A gente traz aqui, inclusive, a evolução no site da CNN. Olha só o que acontece. De abril para maio, olha como muda. Então, temos aqui a eleição de Flávio preocupando 47,4%. Até abril, era a possível reeleição de Lula preocupando a maioria dos entrevistados. Agora, a gente tem uma inversão, então, com essa alta desse temor com relação à eleição de Flávio para 47,4%, reeleição de Lula 40,5%.